Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a morfologia de um modo resumido, mas que é importante aí no processo de produção do mel. Então, as abelhas campeiras, que são aquelas que têm idade para sair da colmeia, elas vão fazer a coleta do néctar, né, lá nas flores, e essa coleta é realizada pela língua, né, que é a glossa, que está apresentado aqui, ó. Então, aqui a gente tem a língua, onde que é feita a coleta do néctar. E coletado esse néctar, o néctar ele vai vir para esse órgãozinho aqui, ó, que é o papo, tá? É a vesícula nectarífera, mas a gente chama isso aqui de papo. Então, vai percorrer esse caminho néctar, né? Vai ter aqui uma adição de algumas enzimas e ele vai ficar estocado aqui até que ela volte para o enxame, né? Que ela volte lá para as colmeias para fazer a transferência, né, desse néctar, que já começa a ter algumas transformações para começar a ser convertido a mel. Tá? Lógico que ainda tem outros processos. E aí ela passa para outra abelhinha. Nós temos aqui as glândulas hipofaringianas e mandibulares, onde que as abelhas elaboram a geleia real. Né? Então, aqui são essas glândulas, por isso que o produto é diferente, né? É diferente porque é elaborado, né, por glândulas diferentes, né? Por isso que a geleia real não é igual ao mel. E tem aqui a glândula naso 9, que é a glândula responsável pelo cheiro, né, feromônio, que é responsável pela agregação do enxame. Então, os enxames comunicam muito pelos cheiros das abelhas, pelo cheiro ele é liberado, né? Chama isso de feromônio, para que mantenha agregado o enxame. Então, essa glândula também ela tem uma participação importante. Nós temos aqui as glândulas serígenas, tá? Então, o nome já fala que é a produção de cera. São em número de 4 pares e secretam cera, a cera que vai ser necessária, né, para a construção dos favos. Né? O favo é construído de cera, então faz aqueles alvéolozinhos, né, e opercula ali, seja larva, seja um mel com cera também. Então, para que vocês tenham ideia, né, para que a produção de apenas 1 kg de cera, é necessário que as abelhas consumam em torno de 7 a 8 kg de mel. Então, a cera é derivado do mel. Evidentemente, através de uma glândula específica, haverá a transformação do mel para a cera. Então, a cera é um derivado do mel, por transformações realizadas por glândulas específicas, serígenas, né, que as abelhinhas contêm. Evidentemente que se a gente olhar em termos de proporção, a gente vai falar que o consumo de mel é alto, né, de 7 a 8 quilos, mas, né, não é uma abelha que vai fazer o consumo disso, né, é um conjunto, né, de abelhas que estão ali na fase dos seus 14 a 21 dias, isso já foi dito em aula, né, a gente chama essa idade de engenheiras, porque elas passam a construir os favos, né? Então, porque elas, nesse período, nessa idade, né, da vida delas, elas começam a produzir cera. E nós temos aqui também uma glândula importante que a gente, né, é importante a gente saber que tem a glândula que produz o veneno. Então, lá com 19 dias de vida, que essa abelhinha vai desenvolver essa questão da glândula que vai começar a produzir a sua aptoxina, que a gente chama de veneno, né? Então, lá com 19 dias de vida, que ela tem essa capacidade de defesa, de ataque através do veneno que ela produz. Tá? Aqui está o ferrãozinho, aqui na figura, né, à direita. Aqui tem uma bolsa de veneno. À medida que ela ferroa alguém ou um animal, esse órgão, né, o ferrão, ele fica na vítima que ela atacou, né? E essa bolsa de veneno sai e acaba vindo o intestino junto. Então, cada vez que ela ataca, né, que ela aplica o ferrão em alguma vítima, a abelhinha morre, né? Porque o órgão dela sai. E se você tivesse condição de pegar uma lupa, né, e fazer um aumento dessa bolsa de veneno, que fica, suponhamos, aderido ali na pele que ela picou, né, que foi a região de ataque dela,
Se você quisesse como fazer um aumento, você ia ver essa bolsa de veneno ali, né, fora da abelhinha, ela cai, ela morre, né? Ela fica meio que pulsando, ela fica injetando veneno na pessoa, né? Então ela tem esse mecanismo aí de defesa, que é a glândula que produz o veneno, né? Ela começa a ter essa produção com 19 dias. Uma coisa muito importante e interessante de ter conhecimento é o controle da temperatura da colmeia. Então, a área de cria da colmeia é mantida entre 34 e 35 graus, exatamente. Tá? Isso aqui é muito específico e muito preciso nos enxames. Temperaturas mais altas ou mais baixas podem provocar aumento de mortalidade das crias. Então, nós estamos falando lá na área de cria. Nós já vimos que nós temos a área de produção de mel e a área de cria. Pode causar efeitos físicos nas asas ou em outras partes do corpo das abelhas recém-nascidas. Então, por isso que ela tem essa questão aí do controle efetivo da temperatura. E as próprias abelhas percebem quando a temperatura e a umidade da colmeia estão normais ou anormais. Elas têm essa capacidade de percepção. Então, quando elas fazem a identificação, né, de uma necessidade de ajuste na temperatura, então, olha aqui, para baixar a temperatura da colmeia, as abelhas do interior da colônia se distanciam dos favos e se aglomeram do lado de fora da caixa. Então, elas estão tentando fazer o quê? Um abaixamento de temperatura, porque a aglomeração provoca que aumento de temperatura. Então, elas criam esse distanciamento dos favos e elas vão aglomerar lá do lado de fora da caixa. É um mecanismo, é um artifício para fazer baixamento de temperatura. Algumas ficam posicionadas na entrada do ninho, movimentando suas asas para direcionar uma corrente de ar para o interior da colmeia. Isso vai fazer o quê? Vai auxiliar também na evaporação da umidade do néctar, transformando-o em mel. Então, ajuda no processo de transformação do néctar em mel. A gente chama esse processo de maturação, que é esse processo aí de finalizar o mel, de transformar o néctar em mel. Então é interessante, tudo isso aqui já foi observado, né? São relatos científicos publicados e comprovados, tá? Dessas questões aqui, ó. Então elas vão lá para a entradinha, elas vão ficar movimentando as asas na entrada do ninho, tá? E aí esse movimento que elas vão fazer com as asas vão promover o quê? Um direcionamento da corrente de ar para o interior da colmeia. E a ideia não é baixar a temperatura, então a corrente de ar passando pelos favos vai promover o abaixamento de temperatura. E, consequentemente, vai auxiliar na evaporação da umidade do néctar, tá? Essa corrente de ar que está sendo promovida. Ainda sobre essa questão da temperatura, né? Se a temperatura do ar estiver alta, que é o efeito contrário do anterior que eu expliquei, né? As operárias coletam água e espalham pequenas gotas pela colmeia. Então, ela vai meio que pulverizando gotículas de água com o intuito de abaixamento de temperatura. E elas podem, ao mesmo tempo que ela faz essa pequena, né, pulverização ali da questão das gotas, elas podem juntamente regurgitar pequena quantidade de água também, que elas coletam, né, e fica contido debaixo da língua, que será evaporada pela corrente de ar, auxiliando no resfriamento da colônia. Então elas usam a água de uma forma controlada e objetiva para fazer a queda da temperatura no interior ali da colmeia. E da mesma forma, a umidade evaporada do néctar presta-se a este fim. Tá? Então, a gente tem aí a questão da evaporação do néctar. Aquele néctar que foi coletado, que foi, né, colocado no papo, que foi regurgitado na boquinha de outra abelhinha lá dentro da colmeia. E ela coloca ali dentro do alvéolo. Quanto à umidade relativa da colmeia, então tem uma umidade, né, dentro ali da colônia, né, da colmeia. Esta se concentra em torno dos 40%. Então tem um controle também de umidade feito pelas abelhinhas lá dentro do enxame, né, dentro da colmeia. Se caso ocorrer dessa umidade estiver muito elevada, né, com a evaporação do néctar, as operárias imediatamente provocarão uma corrente de ar
para o interior da colmeia na tentativa de diminuir essa umidade. Então, gente, é o seguinte, o néctar que foi coletado lá nas flores, ele chega com uma certa umidade lá na colmeia. À medida que ele vai evaporando, que isso é necessário para que ele seja transformado em mel, ele vai começar a saturar o ambiente ali interno da colmeia. Saturar o quê? Vai começar a ter muita umidade. A abelhinha, ao perceber que essa umidade está passando muito dos 40%, elas vão promover aquele mecanismo novamente de gerar uma corrente de ar para que esse ar entre, arraste esse excesso de umidade para fora da colmeia, né? Para permitir ali que a umidade seja diminuída e ajustada ali para a média dos 40%. Então isso é muito bem administrado pelas abelhinhas nesse sentido da umidade. Então vamos ver, né? Lá no inverno, para aumentar a temperatura do interior do ninho, as abelhas se aglomeram em cachos, tá? É uma alternativa, né? É uma estratégia de aumento de temperatura. Então, nesse inverno rigoroso, pelo menos aqui no sul de Minas, que a gente passa, né? Elas têm que promover esse artifício, né? Eu estou usando o sul de Minas como exemplo, mas outras regiões do Brasil, né, várias aí, o Brasil todo, elas fazem isso. Mas eu estou aqui imaginando aqui que aqui seja bastante rigoroso e bastante necessária essa questão da aglomeração para aumento de temperatura. Se a temperatura continuar caindo, as operárias aumentam sua taxa de metabolismo, elas vão provocar vibrações dos músculos torácicos, gerando calor. Né? Seria o tremer, né? Essas vibrações elas começam a tremer, elas conseguem aumentar o metabolismo, né? Elas vão promover essas vibrações musculares e aí vai gerar o que? Uma forma de energia. Essa energia vai ser emanada, emancipada ali no interior na forma de calor. E aí ela consegue, né, aumentar a temperatura do ninho ali, né? Ali dentro da colmeia. Da mesma forma, ocorre uma troca de posição. Abelhas que estão no centro do cacho vão para as extremidades e vice-versa. Então elas começam a ter essa troca de posição, né, para fazer um revezamento para promover esse aumento de temperatura. Deve ser evitados, evidentemente, o quê? Os topos de morros ou locais descampados, pois são muito castigados pelos ventos, e os ventos, né, ele vai fazer um abaixamento da temperatura, e isso vai induzir que as abelhas fiquem ali preocupadas, né, em fazer o controle de temperatura, essa aglomeração, e acaba afetando a produção de mel em volume. Até porque se tiver muito frio, muito vento, isso pode induzir um enxameamento. Então a abelha vê que o local ali não está muito favorável, não está muito interessante para ela, pode ocorrer a possibilidade, né, da rainha fazer um voo e levar o enxame todinho embora daquele local. Então essa percepção do local é interessante também nesse aspecto de controle de temperatura. Então eu falo de topo de morro porque normalmente, né, são locais que tem muito vento, né, locais descampados demais também, né, porque não tem barreira das árvores ali também, são propensos a ventos. Então, nessa situação, o maior esforço exigido das abelhas acaba por diminuir a produção de mel já justificado, porque elas estarão concentradas ali nesse esforço de manter a temperatura do ninho. E elas poderiam estar desenvolvendo outras funções, como a produção de mel. Então, aí você vai ter uma queda na produção de mel, caso a colmeia seja alocada em local não favorável para as abelhas. Bom, e aí começa, né, a gente começa a ter uma introdução maior aqui com relação a como que esse mel é produzido, como que ele é transformado, né? Então, vai falar do tempo todo aí a questão do néctar. O néctar, né, como nós já vimos, né, é uma substância constituída basicamente de açúcares. Então, o néctar é um fluido que é produzido por vegetal, por isso que ele vai lá e busca lá na plantinha, né, lá nas flores. E esse néctar, se você fizer uma análise dele, é basicamente açúcar, né? Açúcares. Esse néctar, né, é secretado pelos vegetais através de glândulas especializadas lá no vegetal, lá na plantinha, funcionando como atrativo aos agentes polinizadores. Então, esse néctar, essa produção de néctar, né,
pelas plantas é um mecanismo que ela desenvolveu de atrair o inseto para ir lá buscar o néctar. Consequentemente, os pólens ficarão aderidos, né? A gente já conversou sobre isso, no corpo do animal, né? E aí ela vai em outra flor e vai fazendo essa polinização cruzada, né? Isso é interessante para a espécie ali da planta, do vegetal no caso. Então, o néctar, a gente entende que ele é um artifício, né, do vegetal atrair esses agentes polinizadores. No caso aqui, o nosso é a abelha. E as abelhas, elas vão utilizar a língua para a coleta do néctar, tá? Então, aqui nós temos o exemplo, tá? A gente chama de glossa essa língua, é a mesma coisa, que é esse órgão aqui à direita, ó, que eu estou aqui mostrando para vocês aqui, ó. Então, é esse órgão aqui, ó. Ela é uma peça bastante flexível, coberta de pelos, utilizada na coleta e transferência de alimento e na desidratação do néctar. Opa, então já veio uma palavra aqui. Então já começa a ter uma transformação, alteração do néctar para que comece ali o processo, né, de produção de mel. Então, nós temos lá, né, eu fiz aqui uma sequência, né, de produção do mel. A campeira, né, que vai lá fazer a coleta, ela vai pegar esse néctar através da glossa, vai guardar lá no papo e vai, né, levar isso, vai voltar lá pro enxame ou para a colmeia. Lá ela vai regurgitar para uma operária. Então ela regurgita para a boca de uma operária. Essa operária vai pegar e vai transferir lá para aqueles alvéolozinhos bonitinhos lá de cera, né? Que a gente chama de melgueira, essa parte lá que está produzindo mel. Esse néctar que está sofrendo das alterações aqui, né? Porque aqui ela tem liberação de enzimas, eu venho falar mais na frente. Aqui também tem participação de enzimas da operária, vai colocar na melgueira, vai fazer com que evapore para que ele desidrate, né? Aí ele vai estar maturado, que ele vai estar finalizado. Na hora que a abelha identifica que ele está maturado, que ele transformou em mel, finalizou, umidade perfeita, tudo, ele vai fechar. Ela vai proteger esse mel que está prontinho. Então a gente chama isso de operculação. Fecha o alvéolozinho bonitinho lá e guarda o mel. Se tiver operculado é porque o mel está formado e está perfeito. Tá? Quando você abre um favo e você vê alvéolos, vou falar assim, destampados, né, desoperculados, é porque o mel ali ainda não está ideal. Então, ainda dentro desse processo, né, após ser coletado pelas abelhas campeiras, o néctar, né, o néctar é transportado para a colmeia, onde irá sofrer mudanças em sua concentração e composição química. Lembrando que, ao ser coletado pelas campeiras, ele já começa a sofrer uma desidratação. Quem? O néctar. Aqui na glossa da abelha. Depois ela vai mandar lá para dentro, que é o papo. Tá? Então, mesmo durante o transporte para a colmeia, olha que interessante, secreções de várias glândulas das abelhas, principalmente das glândulas hipofaringianas, situadas no interior da cabeça, são acrescentadas introduzindo no material original, que é o néctar. O que vai ser introduzido nesse néctar? O que vai entrar em contato? O que vai ser produzido aí por essas glândulas faringianas? Enzimas. Essas enzimas, nós temos aqui como exemplo as invertases, tá? Nós temos a alfa-glicosidase, alfa-glicosidase. Nós temos a diastase, que é a alfa e beta amilase, glicose oxidase, catalase e fosfatase. Olha o tanto de enzima que a glândula hipofaringiana vai colocar em contato com o néctar. Então, eu estou colocando a figura aqui ao lado, o esquema da glossa, ó, tá aqui, ó, a língua. O néctar vai ser estocado no papo, que é a vesícula melífera, a gente chama isso de vesícula melífera também. E aqui será secretado por glândulas específicas enzimas, tá? Ó, invertase, diastase, glicose oxidase, catalase, fosfatase.
Essas enzimas vão promover alterações nos açúcares naturais do néctar. O principal açúcar do néctar é a sacarose. A sacarose é um disacarídeo. Di significa 2. A sacarose é composta ou constituída de glicose ligada a uma frutose. Então, essa sacarose ela vai ser muito alterada por atividade dessas enzimas que foram secretadas por glândulas específicas para começar a transformação aí do mel no caso, tá? Então, essa figura, né, que está onde fica o papo, né, lá no corpo da campeira, né, das abelhas operárias. Então, aqui está ampliado. Então, aqui está o fluxo, né, ó, o néctar entra, aqui ele sofrerá alterações e aqui ele vai ser regurgitado, tá? Então, até que a abelha pegue esse néctar, que vai na outra flor, pega um pouco de néctar e vai jogando aqui dentro, e até que volte ao enxame para regurgitar isso na boca de uma operária, ele vai passando por alterações químicas, e aí começa a transformação de néctar para mel. Isso é muito importante. Então, olha lá, o néctar, cuja transformação química já se iniciou durante o transporte, que já foi dito anteriormente, é então transferido para as abelhas operárias, sendo armazenado nos alvéolos melíferos. Então, ela vai regurgitar esse néctar, né? Eu já nem considero isso aqui muito néctar mais, porque está tendo muitas alterações por essas enzimas. E aí, né, nesse processo, nesse caminho, né, durante o transporte, da campeira que coletou o néctar, até que ela volte, né, até que ela enche o papo e volte lá para a colmeia, um monte de transformação química está ocorrendo, devido àquelas enzimas que foram lançadas, né, lá no papo para que promovesse essas alterações. Então, eu acabei de dizer que a sacarose, que é isso daqui, ó, a sacarose é um disacarídeo. Di porque, ó, um açúcar, isso aqui é um açúcar, esse aqui é outro, tá? Então é um disacarídeo unido por uma molécula de glicose ligada à ligação glicosídica aqui, ó, ligada em uma frutose. E lá naquele processo de transformação, olha aqui, ó, eu estou fazendo aqui a separação desse açúcar para cá e esse para cá. E aí eu gerei o que? Glicose e frutose. Disacarídeo, porque são dois, gerei monossacarídeos. Aí você está falando de mel. Porque o mel é constituído basicamente de monossacarídeos, tá? Então, as operárias gradualmente transformam o néctar em mel por meio da evaporação da maior parte da água que ele contém. Então, é gradual a transformação do néctar em mel. Não é uma coisa instantânea, não é uma coisa rápida. Então, tem essa transformação química, que já vai ocorrendo lá no transporte. Né? A campeira está lá coletando o néctar lá fora, nos campos. Ela volta para a colmeia e já está promovendo isso aqui, ó, lá no papo. Na hora que ela regurgita na boca da outra operária, já vai estar basicamente com os açúcares quebrados, que seria que a sacarose, né? Só que esse néctar, mesmo após ter sido quebrado, ele está com uma umidade relativamente alta. Então, tem que fazer o quê? Promover a evaporação da maior parte da água que contém lá no néctar. Então, para que isso ocorra, as abelhas engolem e regurgitam o néctar várias vezes seguidas. Lembra que a glossa, a língua, tem essa capacidade de evaporar, de diminuir o teor de água lá no néctar? Ela fica nesse processo constantemente. Ela engole, regurgita o néctar. Ela engole o néctar, regurgita o néctar. E nesse engole, regurgita, em várias vezes,
vai desidratando, tudo isso aqui já está acontecendo, e aí vai chegando ao mel, né? E nós temos aqui nessa questão do controle de temperatura, né, dessa produção aí do néctar, de transformá-lo em mel, né? E aí tem essa questão da retenção dos açúcares e óleos aromáticos, que mel é muito aromático, né, gente? Muitos desses aromas estão envolvidos a óleos aromáticos da planta, enquanto são adicionados as enzimas dos aparelhos bucais das abelhas. Então, o processo de conversão do néctar para mel, né, necessita de várias interferências, né, principalmente a enzimática e principalmente a da evaporação, para que chegue ao mel propriamente dito. Aqui eu trouxe uma figura, encontrei da internet. Aqui está, se essa abelhinha está aqui, né, nesse alvéolo, que muito provavelmente que ela está fazendo um processo de regurgitar. Ela fica pegando o néctar e devolve. Pega e devolve. Obviamente que o mel, gente, também é alimento para as próprias abelhas, né? O alimento delas não é o néctar. O alimento delas é o mel. Ela faz esse processo, essa transformação, estoca e ela vem consumindo. O inverno, que elas saem menos, né? Que tem menos florada, que elas vão ficar mais, vou usar o termo aqui, né? Mais dentro de casa e elas precisam do alimento. O que é o alimento? É isso aí, o mel. O mel é o alimento para o próprio enxame. Então aqui provavelmente ela está fazendo o processo de regurgitamento, né? Ela fica ali várias vezes. Eu falo porque eu usei essa imagem para falar sobre isso, porque eu já disse para vocês que quando o mel está finalizado, ela vai opercular. Olha essa foto aqui do meio. Olha a quantidade de alvéolos fechados, operculados. O que significa? Que esse mel chegou no ponto ideal, na umidade ideal, nos açúcares ideais. E aí ela finalizou o processo de produção do mel. Então o que ela vai fazer? Ela vai embalar, ela vai opercular, ela vai fechar com cera, né? Então isso aqui é muito importante porque quando a gente vai fazer a extração de mel, a gente pega quadros, né? Você pegou lá no campo, levantou esse quadro aqui, ó, a terceira figura aqui no cantinho aqui embaixo, à direita. Você levantou esse quadro, você viu que em torno de 70% dele está fechado, operculado, eu vou pegar e retirar esse quadro, que eu sei que ali o mel está maduro. Se eu pego um quadro com menos de 70% operculado, o mel que está aqui, nesses alvéolos que estão abertos, esse mel que ainda não está ajustado, não, ele ainda não está finalizado pelas abelhas, não. E esse mel, se você antecipar, se você pegar, pode acontecer também, gente, você pegar um quadro de mel desse e não ter nenhum operculado. E você vê que está cheio de mel e fala assim, eu vou tirar esse mel. Cuidado, que esse mel aí pode ter problema de fermentação, porque a umidade dele vai estar elevada e favorece para a deterioração do mel. Então é muito perfeito a gente respeitar esse fechamento, que eu vou chamar de quadros operculados, né? Pelo menos 70% dele operculado para você fazer a extração do mel. Tá? Porque mel, então esse quadro aqui do meio está perfeito. Esse aqui pode tirar. Tá? Esse aqui pode tirar, pode fazer a extração, que eu te garanto que aqui está o mel perfeito. Esse mel que está com umidade ajustada. Tem alguns alvéolos, mas você nunca vai tirar um quadro 100%. É muito difícil disso acontecer. Né? Vai ter uns alvéolos aqui, mas esse mel que vai sair daqui, essa quantidade, junto com essa aqui, ele acaba ajustando essa questão da umidade. Então, esse é um ponto muito importante também. Bom, e tem a regulamentação, né? Nós temos aí o Ministério da Agricultura, que estabelece, né, através da Instrução Normativa 11 de 2000, que é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel. Então, o que é o mel mediante a legislação brasileira? Produto alimentício, produzido por abelhas melíferas, abelhas com ferrão, a partir do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas, que é o famoso pulgão, né? Que ficam sobre partes vivas de plantas, que as abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam madurar nos favos da colmeia.
Então, o que foi dito, basicamente, muita coisa que nós já vimos, né? E esse armazenar é quando ela opercula, né? Ela fechou ali que ela vai desopercular quando ela sentir a necessidade de alimentar. Quando tiver uma escassez de alimento, o inverno, né? Que elas precisam muito desse mel, porque a florada fica muito baixa. Evidentemente, gente, que ela faz o consumo do mel diariamente, o tempo todo, tá? E eu falo, né, de no inverno, né, que aumenta o consumo, que elas ficam lá dentro, guardadinhas, né, o enxame todo lá, praticamente, aí acaba tendo esse consumo mais, vamos falar assim, mais significativo no inverno. E deixam madurar nos favos, é aquele processo de maturação, ele finalizou, né, ele fica ali guardado. O mel pode ser caracterizado como substância viscosa, então definindo aí o produto, né, alimentício mel, extremamente viscoso. Ele é extremamente aromático, o mel tem muito aroma, principalmente de acordo com a florada que ele é proveniente. Evidentemente, ele é açucarado, que é o que caracteriza, né? Quando a gente tem uma substância que tem esse poder de doçura, a gente chama de edulcorante. O açúcar cristal que a gente tem na nossa casa chama edulcorante, porque tem capacidade de adoçar. Se você pega um adoçante não calórico, esses aspartame, sucralose também é um edulcorante, porém não calórico. E o mel também adoça, então ele é um edulcorante também. O seu aroma, paladar, coloração, viscosidade e propriedades medicinais estão diretamente relacionados com a fonte de néctar que originou e também com a espécie de abelha que produziu. Então, o tipo de abelha, né? A espécie da abelha, o tipo de florada, ó, o néctar veio de qual florada? E isso vai influenciar nessa questão de qual aroma que o mel vai ter. Paladar nem se fala. Coloração é uma coisa muito relacionada com o tipo de florada. A viscosidade, né? Mel que vai estar mais denso, outros vão estar menos viscosos. E o mel pode ser classificado como floral quando origina-se dos néctares das flores de uma ou mais espécies, ou como melato, opa, veio uma palavrinha nova aqui, melato, quando é obtido principalmente a partir de outras secreções de partes vivas da planta que não seja o néctar. Então as abelhinhas podem pegar outras secreções que é obtidas, né? Desculpa, a gente pode pegar outras fontes, uma delas seria secreções de partes vivas das plantas, que não seja néctar e pode ser transformado e convertido em mel. Então vamos ter um entendimento aqui da questão do fluxograma de processamento, tá? Isso eu vou dar início na próxima aula gravada.